Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhecimento. Então, seguindo os ensinamentos do grande ET Bilu, hoje nós vamos falar sobre O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Eu ainda vou pegar o jeito, se eu colocar aqui acho que fica melhor. Pois bem, após essa introdução muitíssimo bem elaborada, digna de um Oscar, comecemos a falar sobre O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Bom, o Dr. Sagan, para quem não sabe, ele foi um grande astrônomo, astrobiólogo, trabalhou em vários projetos da NASA, dentre eles a Voyager 1. Foi também um dos maiores divulgadores científicos que nós tivemos e sempre tentando passar ali para todo mundo quais eram os rumos da ciência e como ela poderia nos ajudar no dia a dia, principalmente estabelecendo um tipo de pensamento considerado pensamento cético, né, que traz o pensamento científico para o dia a dia de todo mundo. Então, quando a gente fala de pensamento cético, a gente não está querendo falar que o cético é um ateu, ou que o cético é uma pessoa amarga, uma pessoa fria, calculista, como alguns pensam, né? Até uma pessoa mal amada. Não, o cético ele tem uma certa dose de dúvida e por isso ele costuma questionar mais, né? As crianças costumam ser bastante céticas no início da vida, já que elas perguntam o porquê de tudo. E a gente vai chegar lá, tá? Mas por enquanto, vamos tentar explicar o objetivo do mundo assombrado pelos demônios e quem são estes tais demônios, tá? O Sagan, ele começa nesse livro aqui. Interessante dizer que esse livro foi lançado em 1995, tá? Lá se vão quase 30 anos. E um ano depois do lançamento do livro, o Sagan morre, né? Mas ainda deixa aí um grande legado. Ele foi autor de vários livros, Bilhões e Bilhões, o próprio Cosmos, né? E por falar em Cosmos, Cosmos é o nome de um documentário que ele fez lá nos anos 90, se eu não me engano. Um dos primeiros documentários ali que falavam sobre o surgimento do universo, como a Terra se formou, entre outras coisas, sobre a vida, né, no nosso planeta. Hoje existe uma versão mais recente, que é apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, que é um dos seguidores, né, do trabalho do Sagan. Vocês podem assistir, deve ter aí nos streamers da vida, nos streamings, mas o primeiro documentário mais antigo acho que dá para ser encontrado no YouTube, tá? Então vale a pena assistir. Pois bem, falemos então um pouco do livro. Ora, se ele fala sobre pensamento cético, é óbvio que ele vai atacar o quê? Ele vai atacar as pseudociências. E não é um ataque, né, propriamente dito. Mas ele tenta estabelecer uma linha de raciocínio onde a gente começa a duvidar de alguns aspectos. Por exemplo, será que o dia que você nasceu realmente influencia no que você vai ser da sua vida? Será que a posição dos astros, e só a posição dos astros, definem a sua personalidade? Pois bem, analisemos isso com carinho. Bom, aqui é importante fazer um adendo, tá? Muitos dos assuntos desse vídeo e do livro vão resvalar em muitas crenças, religiões, mas em nenhum momento o livro está querendo dizer que você deve abandoná-las, tá bom? É apenas um relato histórico, né, reunindo evidências de tudo o que aconteceu com a humanidade, de acordo com crendices populares. E aí, esses resvalos aí em religiões, em temas que são importantes na vida do ser humano acontecem. E em nenhum momento ele quer dizer que você deve abandonar essas religiões ou coisas do tipo. Mas sim apenas ser um pouco mais crítico em relação ao que você está fazendo em prol da sua crença, tá bom? Outro ponto importante também é que ele diz que não é necessário que a ciência invalide as crenças e que as crenças invalidem a ciência e assim por diante, tá? O que ele quer dizer com isso? Elas podem coexistir e, na verdade, devem coexistir, tá? Religião, ciência, elas podem e devem coexistir. É assim que nós conseguimos ter uma vida mais tranquila, mas também livre de ser feito de otário. E, além disso, é muito importante deixar claro que muitos dos céticos, muitos dos cientistas, eles se deparam com grandezas universais tão grandes e com belezas universais tão exuberantes que, às vezes, eles também assumem esse ponto de
terem uma crença, terem uma religião, porque imagine, a gravidade é exatamente o que ela deve ser para que a vida aconteça na Terra. A distância da Terra em relação ao Sol é exatamente a distância propícia para que a vida aconteça e a atmosfera se forme. Então, esse tipo de coisa vai tornando a vida tão bela, tão exuberante, que as crenças também podem afetar até os mais incrédulos. Portanto, feito esse parênteses, vamos ver o que o livro tem a nos mostrar. Então, o Sagan ele vai passar desde assuntos como estes que eu citei agora, até a aparição de santos, o rapto relacionado a extraterrestres, a religiões, espiritualidades, amuletos, o que a gente considera sorte e assim por diante. Ele começa, inclusive, dizendo sobre alguns pontos de pessoas que não davam antibióticos aos filhos porque o pastor dizia que só a fé ia curar. O movimento anti-vacina nos Estados Unidos e qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. E aí o quanto a pseudociência ela pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Então o Sagan ele vai nos alertar em relação a como a pseudociência ela pode estragar nossas vidas. E vai ter alguns casos nesse livro aqui que vão falar sobre isso. Mas a gente vai tentar fazer aqui nessa análise e nesse review um crescimento página a página, tá? Então, por exemplo, ali no começo do livro ele fala bastante sobre a aparição de alienígenas e o quanto isso está relacionado ao período em que a gente estava. A partir de 1969, ou seja, a partir de quando o homem chegou na Lua, esses casos de raptos e de aparições e de visualizações de OVNIs começaram a ser muito mais frequentes. Porque, segundo ele vai relatando, e ele dá muitas evidências disso, aquilo estava no inconsciente coletivo e era natural que acontecesse, inclusive substituindo outras coisas que aconteciam no passado. Na Idade Média, por exemplo, era muito comum a igreja divulgar milagres, então a aparição de santos era muito comum, Nossa Senhora aparecia para todo lado. Tá? E isso não justifica que seja uma mentira, ele só está dizendo que o inconsciente coletivo prega essas peças na gente. Então, no caso dos raptos feitos por alienígenas, ele começa a criticar e aí ele fala do método cético. Será que realmente eram raptos? Porque pensa comigo, geralmente as pessoas raptadas não eram conhecidas, ou eram isoladas, ou tinham alguns traumas. Ninguém nunca via nada. Esses extraterrestres viajavam, seja lá de onde, para chegar aqui, atravessar paredes, raptar alguém, levar para sua nave, fazer ali cirurgias, implantar rastreadores, retirar células, dessas pessoas e, inclusive, abusos sexuais. Acima de tudo, esses extraterrestres eram tarados de plantão. Então, será que não dá para duvidar dessas histórias? Porque pensa comigo e com o Sagan, nós já éramos capazes de reproduzir células em laboratório. Nós já tínhamos praticamente, na época em que essas coisas aconteciam, estudado o genoma, decifrado o DNA. Então, talvez nós conseguimos pensar que se eles são seres tão evoluídos a ponto de viajar de um planeta a outro, de uma galáxia a outra, ou quiçá de um universo ao outro, será que eles não conseguem reproduzir células em laboratórios e precisam vir aqui reproduzir com a gente? Bom, além disso, eles pensam um pouco na viabilidade dessa viagem. Eles vão sair de outra galáxia, eles vão vir para cá, chegar aqui, para ninguém ver eles. Por quê? Já que o objetivo deles geralmente é nos salvar. Alguns relatos dizem que eles passam mensagens de salvação, e tais relatos são tão óbvios que nós mesmos podemos chegar a essa conclusão, como por exemplo do início do vídeo. Busquem conhecimento. O serzinho ia viajar o universo inteiro, se é que a gente pode dizer que o tamanho do universo, né, proporcionalizar com o universo inteiro, mas enfim, ele ia viajar boa parte do universo para chegar aqui, se esconder atrás de uma moita no escuro e falar, busque conhecimento, mas que caramba! Por quê? Por que ele não vai numa reunião do G7, do G20, numa reunião da ONU e fala ali com os principais líderes? Por que ele não fala pra gente como curar o câncer, pô? Ou como curar a AIDS? Mas ele vem falar para acabar com a guerra e buscar conhecimento, então... Eu fico até um pouco
irritado com esse tipo de coisa. Mas enfim, e aí o Sagan, diferente de mim, obviamente, ele vai chegar aos pontos, né? Como que esses casos eles podem ser substituições a traumas que as pessoas tinham, justamente por esse inconsciente que causava as notícias da televisão da época. Bom, mas me recompondo aqui, a gente vai agora para um dos casos mais conhecidos, e isso se espalhou pelo mundo, que são os casos daqueles círculos que aparecem em plantações. Pois é. Lá em 1971, mais ou menos, começaram esses casos no sul da Inglaterra, e círculos gigantescos começaram a aparecer em plantações. Inicialmente, esses círculos eles eram simples, depois eles foram ficando mais elaborados. E aí, obviamente, a televisão caiu em cima, jornais, rádios, e começaram a divulgar esses casos. Eles nunca pararam, eles se estenderam, eles se estendem até hoje, inclusive, né? Mas especificamente esses casos de Southampton, ali no sul da Inglaterra, começaram a acontecer com bastante frequência. E aí cientistas começaram a ir nos lugares, médiums. Inclusive o Sagan relata aqui que alguns médiums iam nesses círculos gigantes e falavam que ali tinha uma energia cósmica diferente, que eles podiam sentir. Cientistas chegaram a dizer que aquelas formas não poderiam ser feitas por humanos, que usavam de uma matemática muito evoluída, né? E aí, mal sabia ele, que quem fazia aquilo eram dois amigos, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Doug Bauer e David Charley. Eu vou colocar o nome deles aqui no vídeo. Se você pesquisar, você vai ver. Eles um dia, num bar, obviamente, estavam bêbados, resolveram pregar uma peça, já que essas notícias de OVNIs eram tão constantes. E aí eles foram até uma plantação, usaram ali algumas ferramentas para fazer o primeiro círculo. Como eles viram que deu resultado, foram fazendo outros e outros e outros e outros. Começaram a criar involuntariamente alguns seguidores que também replicavam esses círculos em outros lugares, dado a facilidade de fazê-los, até que eles cansaram disso. Falaram, não, vamos falar para o mundo que somos nós. E em 1991 eles anunciaram, olha quanto tempo eles ficaram fazendo isso. E a galera achando que era óbvio. É óbvio, né? Um ET ele vai descer só para fazer um desenho num milharal, para a gente ir lá e contemplar o quão grande eles são na matemática geométrica. Se é que essa não seja uma redundância. Mas eles eram bons em geometria. Olha como os ETs são bons em geometrias, nós falávamos. E aí o Doug e o Charlie, ou melhor dizendo, o Doug e o Dave, eles falaram. Foram em rede nacional e falaram, é assim que a gente faz, nós que começamos, a história é essa. A gente usava ali uns ferros grandes, umas tábuas. A gente começou a ver que tinha público e aí começamos a elaborar melhor esses desenhos em casa. E aí eu queria ver a cara do cientista que falou que só o extraterrestre faria aquilo. E é óbvio que o ego dos dois amigos aí inflou, né? Poxa, nós somos seres superiores. Então, quando eles falaram que eram eles, mostraram, tem documentário sobre isso, mesmo assim, não parou. Bom, várias pessoas continuaram fazendo isso. Então isso mostra que, será que não vale a pena questionar um pouco mais, sabe? Será isso que eu falei agora há pouco? Será que os ETs viriam aqui, né? Os OVNIs, os extraterrestres, viriam para a Terra só para falar ou para fazer desenho num milharal ou numa plantação de trigo? Deve ser criança, né? A criança dos extraterrestres que andam e perambulam pelo universo. E tem um caso interessante nesse ainda, que um dia eles resolveram elaborar tanto que eles colocaram uma mensagem escrito, nós estamos, como que é a mensagem? Nós não estamos sozinhos. Eles escreveram, de alguma forma, nós não estamos sozinhos. E eles fizeram isso porque várias pessoas começaram a fazer os desenhos. Então, tanto o Dave quanto o Doug, eles quiseram falar, ó, não somos só nós que estamos fazendo, várias pessoas estão desenhando a mesma coisa que nós. E quando viram essa mensagem, falaram, putz, é uma mensagem extraterrestre. Mas pense, se fosse extraterrestre, a mensagem não seria nós não estamos sozinhos, mas sim vocês não estão sozinhos. Veja como falta o critério na análise das coisas. E aí ele passa pelo caso do milharal. E aí o começo do vídeo aqui, óbvio, que foi uma brincadeira com o caso brasileiro, mas que foi muito divulgado pela imprensa na época. E eu falo para vocês, esse caso ele já está mais do que documentado, ele já está mais do que consagrado aí na mídia, né? Vários veículos de mídia da época foram atrás desses casos aí e chegaram a filmar o ET Bilu, como vocês estão vendo ali, e o resto é história, tá?
É só pesquisarem aí e vejam o que estava por trás realmente da aparição do ET Bilu. Bom, mas não para por aí. O Sagan ele ainda fala de um outro caso que talvez seja até mais assustador. Em 1988, um adolescente, ele chama, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, José Álvares, ou José Álvares. Em 88 ele sofre um acidente, aí ele fala que após esse acidente ele recebeu uma entidade chamada Carlos. E esse Carlos conseguia falar para ele as boas novas da Terra, as boas novas da humanidade. Ele conseguia até promover curas por meio de ações espirituais. Bom, o Carlos ele começou a ser anunciado na Austrália e começou a aparecer em veículos de mídia, na televisão, rádios, e falar que tal dia eles iam fazer uma apresentação, né? Tanto o Álvares aí, quanto o Carlos iam, por intermédio espiritual, fazer uma apresentação que todos iam ficar de boca aberta. Com isso, ele conseguiu lotar o teatro lá de Sydney. Sabe aquele bonitão, eu não me lembro o nome agora, mas é uma ópera, né? Lá de Sydney, aquela que fica na orla. Lotou a casa, fez a sua apresentação e todos ficaram boquiabertos. Nessa apresentação, inclusive, para ele receber a entidade do Carlos, ele era monitorado até o batimento cardíaco dele chegar a zero, e quando chegava a zero, estabelecia-se ali o grande Carlos. E aí ele fazia o show dele lá. Bom, no outro dia, né, após essa primeira apresentação, eles foram na televisão, num programa chamado 60 Minutes, e anunciaram que era uma grande farsa. Tá? Desde toda a programação, desde todo o anúncio ali, da panfletagem, tudo aquilo tinha sido programado, tá? Tudo aquilo tinha sido encenado, juntamente com um grande desmistificador desses casos, que chama James Randi. Vocês podem até pesquisar a respeito dele. E esse caso, inclusive, tem filmagens. Tudo isso foi orquestrado para mostrar como a população acredita em qualquer besteira, inclusive os veículos de mídia, tá? Porque ninguém, ou quase ninguém, tentou ver qual que era a história real, tentou ir atrás de, uma palavrinha-chave agora, evidências. Simplesmente acreditou e começou a ir atrás desse miraculoso Carlos para ser curado, para ver o futuro, para ganhar dinheiro e toda aquela questão humana que a gente já conhece. Enfim, só que, observe isso, mesmo depois deles anunciarem que era uma farsa, e mesmo depois deles anunciarem que fizeram grande parte da população australiana de idiotas, as pessoas ainda mandavam cartas para o Álvares dizendo que sim, elas acreditavam nele, que aquilo não podia ser mentira, e que elas queriam encontros, e que elas fariam o que fosse possível para encontrar o famoso José Álvares. Veja, né, como nós gostamos de nos enganar. E aí vem um ponto. O Sagan ele fala isso. Na maioria dos casos, a gente gosta de acreditar naquilo que a gente acha que seja verdade, porque talvez aquilo seja melhor para a gente. No vídeo anterior aqui do canal, se você for um viajante do futuro, olha aí, a gente falou sobre o mal-estar na civilização do Freud, né? E como a repressão da cultura faz com que a gente iniba os nossos instintos e os nossos desejos. Mas a gente gosta de acreditar naquilo que nos faz bem. E se algo que nos faz bem seja assim como essas coisas que o Carlos faz, ou visitas alienígenas, ou círculos desenhados em plantações, sei lá, cada um tem sua vida, né? Se isso nos faz bem, por que desacreditar nisso? Então, por isso que o pensamento cético é muito importante. Tá? Pensem sempre nisso. O pensamento cético, aquele de gerar uma sementinha de dúvida na sua cabeça, né? De fazer você questionar de fato se o que está sendo transmitido para você é real ou não, ou se apenas estão tentando te enganar. E aí vem uma grande mensagem aqui desse livro. Tenha dúvida. Tenha dúvida porque senão você facilmente vai ser feito de bobo. Bom, continuando, o Sagan ele vai fazendo ali um paralelo histórico de todos os acontecimentos ali da humanidade até a gente chegar na Idade Média, na época da Inquisição. Então ele começa a dizer que era muito comum naquela época as pessoas falarem sobre demônios, bruxas que visitavam durante a noite, né? Era muito comum no culto popular esse tipo de história, né? E faz um paralelo com hoje. Se reúne com um grupo de amigos seu,
e começa a falar de casos esotéricos ou casos fantasiosos, assim, sabe? Conta a história de lobisomem, conta a história de ET. Você vai ver que sempre alguém vai ter uma história para contar, as pessoas vão se interessar mais. Então, tudo isso que está nessa cultura misteriosa, né? Nessa cultura que transcende ali a nossa razão, chama a atenção. Então, nessa época, ele diz que era comum esses sonhos, né? E ele faz um paralelo, inclusive, com a paralisia do sono, né? Quem já teve paralisia do sono sabe que ali você tenta acordar, não consegue, seu corpo está paralisado, uma pressão no peito é sentida, você até é acompanhado de pesadelos nesse momento, então é fácil, como você está numa espécie de transe, é fácil você projetar imagens, e naquela época, óbvio, a gente não conseguia explicar isso. Então, muito provavelmente, as pessoas sentiam a paralisia do sono e achavam que era visitado por demônios durante a noite. Então, alguns casos começaram a acontecer em conventos, inclusive, né, onde as freiras, elas relatavam que eram visitadas por demônios à noite. Eram visitadas por demônios à noite. E esses demônios tinham a feição de alguns padres e bispos. Olha só, que coincidência. Pois bem, essas freiras eram visitadas e tudo mais, né? Pessoas comuns também. E casos assim foram relatados na China, só que aí não eram em conventos, eram em outros lugares. E sendo assim, essas histórias começaram a se veicular muito. O Papa, na época, que era o Inocêncio VIII, ele declarou o seguinte, veja bem: tem chegado a nossos ouvidos que membros de ambos os sexos não evitam manter relações com anjos, íncubos e súcubos malignos, que por meio de suas feitiçarias, palavras mágicas, amuletos e conjuros, eles sufocam, extinguem e abortam os filhos das mulheres. E aí ele continua essa bula papal, falando de íncubos e súcubos. E aí é legal fazer um parágrafo aqui, na verdade um parênteses, né, onde os íncubos eram os demônios que visitavam os homens e os súcubos eram o nome dos demônios que visitavam as mulheres. Tá? Essa bula, ela foi o início do que ficou conhecido para a gente como Malleus Maleficarum, talvez o pior livro que tenha sido escrito na história humana, conhecido como o Martelo das Bruxas. A partir daí começa a Inquisição e as fogueiras se espalham pela Europa, queimando todo mundo que talvez fosse uma bruxa. Óbvio que o talvez aqui é irônico. Então, a partir do Malleus Maleficarum, que foi escrito ali com a anuência da bula papal, as pessoas começam a queimar na fogueira porque eram bruxas. E olha que legal. Eles só eram queimados porque na Bíblia estava escrito que não era permitido o derramamento de sangue, invocando o nome de Deus. Então, não posso derramar sangue e, obviamente, eu vou queimar as pessoas. E o resto é história. Vocês sabem quantas pessoas morreram. Ainda o Sagan fala aqui do caso da Joana d'Arc. Ele fala alguns outros casos. Começa a dar detalhes de que as famílias que eram mortas, né, na fogueira deixavam o seu legado ali, né, os seus bens materiais para a igreja. As pessoas que caçavam bruxas eram pagas para isso. Então, olha que absurdo, né? Através de uma crendice, através de uma pseudociência, queimava-se pessoas em nome de Deus. E aqui, de novo, não é uma crítica à religião, mas é uma crítica a crendices populares, né? Até porque a religião ela tem um papel importante, pelo menos eu acredito que ela tem um papel importante na comunidade, mas nessa época era assim. E aí, veja que tudo isso nasce a partir de sonhos com demônios, né? Isso se tornou uma ferramenta, né? O Malleus Maleficarum se tornou uma ferramenta muito voraz, porque tudo partia de fofocas. Então, se eu não gostasse de alguém, eu poderia incriminá-lo como uma bruxa ou um bruxo, e nas entrelinhas do Malleus Maleficarum ou do Martelo das Bruxas, falava que se você for indiciado por bruxaria, você é uma bruxa, ou você é um bruxo. Óbvio que as mulheres sofriam mais com isso, e tem um fato aqui que até assusta, né? Dá um choque de realidade, porque todos nós sabemos desse período da história. Mas tem um caso aqui que eles mostram um registro das pessoas que foram mortas num vilarejo na Alemanha. Deixa eu achar. Está aqui.
Então, esse vilarejo é o Würzburg, tá? Em 1598 foi feito tudo isso e encontraram um registro de todas as mortes daquele ano lá em Würzburg. E dentre os nomes, a gente chega numa parte que está escrito assim, ó. Um cidadão mais gordo de Würzburg foi morto, o velho ferreiro da corte, uma velha, uma menina de 9 ou 10 anos, uma menina mais moça, sua irmãzinha, a mãe das duas meninas acima mencionadas, a filha de Libler, a filha de Goebel, a menina mais bonita de Würzburg, um estudante que sabia muitas línguas, dois meninos do Minster, cada um com 12 anos, a filhinha de Stepper, a mulher que guardava o portão da ponte, uma velha, e assim a lista segue. Notem que tem famílias inteiras sendo dizimadas. O que será que acontecia com a casa e com os terrenos dessas famílias, né? Notem que tem a mulher mais bonita da cidade sendo morta. Será que não foi fofoca? Será que não foi intriga? Será que não foi inveja? Né? Então, notem onde as crendices populares nos levaram, né, a cometer esse tipo de coisa. Esse tipo de assassinato em série. E esse tipo de genocídio. Então, o que o Sagan quer dizer com isso? Se foi feito uma vez na história, pode se repetir a qualquer momento. Tá? Se essa é uma lição dura que a humanidade aprendeu, a gente tem que levar em consideração. Então ele diz que não há problema nenhum em ter dúvidas, não há problema nenhum em questionar. Você não vai ser um questionador simplesmente por ser questionador, mas justamente para procurar a verdade daquilo que te persegue, né? Então vale a pena pensar a respeito disso. Bom, outro ponto que o Sagan aborda com bastante cautela aqui é a relação desses raptos alienígenas com abusos realizados durante a infância. Ele diz que alguns dos casos foram comprovados, inclusive pelo FBI, tem arquivos do FBI para isso, para comprovar, ou seja, tem evidência de que adolescentes e adultos dizem que foram raptados ou sequestrados por extraterrestres, por OVNIs, né, até por OVNIs andando na rua, porque foram abusados durante a infância pelos próprios pais, em alguns casos, e foram sugestionados a dizer que eram extraterrestres. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o que ele diz no livro não é para fazer chacota de quem fala que foi raptado, não é para dar risada ou para ser motivo, para fazer deles um motivo da piada, mas sim para a gente investigar a fundo por que as pessoas relatam esse tipo de caso. Se uma pessoa está dizendo que foi raptada por extraterrestre, vale pesquisar e cabe a nós tentar entender o motivo real daquele caso. Porque pode ser um abuso disfarçado, seja ele qual for. Nesses casos, abusos sexuais realizados pelos próprios pais de algumas crianças, evidenciados por pesquisa policial, inclusive. Tá? E aí, outro assunto importante que o Sagan aborda no livro é o distanciamento do mundo científico da população comum. Eu até anotei aqui, ele fala que existe uma deficiência no movimento cético, né? Existe uma propensão a se formar a polarização, ou seja, nós contra eles. Eu, cientista, eu, pensador cético, sou o maioral e sei toda a verdade, tenho todas as evidências das verdades do nosso mundo, enquanto você aí, babaca, idiota comum, fique no seu cantinho que eu não quero relação com você. E quem conhece a história do Sagan sabe que como divulgador científico ele lutou contra isso, né? Então ele faz um alerta, assim, esse livro não se trata de falar eu sou melhor do que você. Se você acredita em astrologia, não tem problema. Continue acreditando. Se isso te faz bem, acredite, continue acreditando. Só tome cuidado para que isso não te faça de idiota, tá? Para que isso não cause nenhum mal na sua vida. Esse é o ponto. Então ajustar a linguagem é o melhor dos mundos. Se você acha que remédios te fazem mal, cara, é um direito seu. Mas não fique sem tomar vacina. Senão você já estaria morto. A população não teria chegado aqui sem vacina. E existem evidências para isso, né? Não prolifere esse tipo de mensagem, porque isso causa mal à sociedade, né? Olha o caso do Paul Ingram lá, que eu citei no começo do vídeo. Ele acabou com a vida dele, porque ele foi sugestionado de que ele estuprava a própria filha, né? Olha o caso, por exemplo, do Martelo das Bruxas, lá na Idade Média. A gente tende a achar que o que aconteceu nunca mais vai acontecer. Mas olha o que acontecia com aquelas pessoas.
porque algumas delas sonhavam que eram abusadas por demônios, e talvez o que de fato realmente acontecia com essas mulheres durante a noite não poderia ser divulgado. Então, esse tipo de coisa é muito cruel. Então, o que o Sagan fala é: você que realmente segue um rumo científico, um pensamento cético, ajuste a sua linguagem para levar as evidências e a ciência para a população. Se você assistir Cosmos, você vai ver que ele faz isso, né? Toda palavra que ele usa é facilmente entendido, apesar dele ser um dos maiores cientistas ali, astrônomos que a gente teve naquela época. E aí, a última mensagem que ele deixa, assim, pelo menos para mim, tá? Não é no final do livro isso, mas o que me cativou bastante nesse livro é o seguinte: cuide das crianças. E aí vai, talvez, a mensagem desse vídeo também. A gente tende a dar respostas evasivas para as perguntas das crianças. E ao longo do tempo, quando a gente vai reprimindo essas perguntas, as crianças param de perguntar. Enquanto que o correto seria a gente fazer com que elas perguntem cada vez mais, para que a gente motive que as perguntas aconteçam. Então, quando uma criança te perguntar algo que você não sabe responder, ensine ela a pesquisar. No livro ele fala: mostre uma enciclopédia, leve à biblioteca, mas hoje está ainda mais fácil, né? Ensine ela a usar o computador e o celular de forma a pesquisar o que ela realmente quer saber. Se ela te pergunta por que a Lua é redonda, não fala que é porque é um queijo, mas diga que é porque tem ações gravitacionais que fazem com que ela seja redonda, porque a ação gravitacional vai puxar as forças para o centro, para o núcleo daquela rocha, e a rocha vai tender a arredondar. Se você não sabe falar isso, pesquise junto com a criança, mas o fato é, influencie ela a perguntar e a saber, porque dessa forma, assim, o senso crítico dela vai ser sempre trabalhado, ela vai começar a ver a realidade da ciência e vai começar a ter evidência suficiente para explicar as coisas que ela tem dúvida. Outra pergunta muito comum: por que o céu é azul? Faça esse experimento. Faça você a pergunta e veja o que ela responde. Dependendo da idade dessa criança, depois leve ela para o computador, pesquise junto com ela e mostre para ela por que o céu é azul. Ou por que o sol brilha, ou por que a lua de noite não aparece e de dia sim. Ou em raras vezes, ou em algumas vezes ela aparece à noite e de dia também. Então, por que essas coisas acontecem e estão ali tangíveis na visão dela? Então, o que a gente precisa fazer é incentivar as crianças a perguntar cada vez mais, a aprender a pesquisar, a aprender e não depender apenas de políticos, não depender apenas do Estado, né? Porque a gente está vendo que a educação está indo para o buraco, cada vez menos dinheiro é investido em educação, principalmente no nosso país, e cada vez mais dinheiro é investido em eventos ou a gente delarga as crianças a questões como TikTok, Instagram, redes sociais e tudo mais, onde ela só vai aprender a fazer dancinhas e tudo mais. Não é uma crítica a como essas pessoas mostram a sua arte, mas é uma crítica principalmente ao crescimento intelectual das crianças, que daqui em diante a gente só pode acreditar nelas, não tem o que fazer. Então, acho que a grande mensagem do Sagan nesse livro é isso, tá? Duvide, né? Questione, tente entender, mas se algo que você acredita faz bem para você, continue fazendo, não tem problema. Só tome cuidado para aquilo não prejudicar a sua vida, né? Para aquilo não tirar dinheiro de você sem necessidade, para aquilo não te levar a uma doença ou, quem sabe, né, ter perdas maiores aí na sua vida, se afastar de quem você ama e assim por diante. Então, esse é o mundo assombrado pelos demônios. Eu citei só alguns casos que acontecem nesse livro, que ele relata nesse livro. Tem vários outros. Então, por isso eu recomendo muito a leitura. E assim a gente fecha aquela trilogia que começamos lá atrás com Sapiens, passamos por Freud em O Mal-Estar na Civilização e chegamos no Sagan, com O Mundo Assombrado pelos Demônios. Essa trilogia ela foi escolhida porque, na minha opinião, ela passa ali por pontos importantes da vida humana, desde o surgimento da vida até o desenvolvimento da sociedade, até o desenvolvimento da comunidade, da cultura, chegando aqui às falácias do dia a dia e como elas podem atrapalhar a nossa vida. Então, nós falamos sobre pontos científicos, questões científicas, evidências claras da existência humana, falamos sobre comportamento e falamos sobre ciência, né? Ajudando, assim, a construir um repertório para que você seja mais crítico no seu dia a dia e não aceite produtinhos prontos, tá? Que é muito comum hoje em dia. Com isso, eu tenho uma dura verdade a te dizer.
você não vai sair querendo resolver ou podendo resolver todos os problemas do mundo. Longe disso, você está um pouquinho mais inteligente, mas você não está capacitado para ser o mais inteligente do mundo. Então não saia por aí querendo resolver todos os problemas do mundo após ler esses 3 livros, tá? Porque você não sabe nada, inocente. Assim como eu também não sei nada. Por isso, esse canal continua com os próximos livros que a gente vai ler. E se você quiser saber quais são esses livros, você vai ter que assistir o próximo vídeo aí na linha do tempo, tá bom? Então, por enquanto, eu fico por aqui. Peço humildemente aí todo o enxoval do YouTube, curtida, inscrição, ativar notificações, compartilhe com seus amigos, assista todos os vídeos, principalmente assista até o final, que isso ajuda pra caramba, ajuda para dedéu. Eu sou o Eduardo Cassago, um humilde cético flutuando do nada a lugar nenhum neste pálido ponto azul. Nos vemos no próximo vídeo e fui!